Boa tarde, bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu queria agradecer a todos pela presença aqui nessa roda de conversa da Samar Contabilidade, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre a NR1. A NR1 ela é uma norma que já existe há muitos anos, tá? Mas tem uma novidade nela que vai impactar muito as empresas, que vai ser os riscos psicossociais. Então, dentro desses riscos, como é uma coisa muito subjetiva, tem muitos detalhes que a gente precisa tratar e é novo, tanto pro fisco quanto para nós, né? São questões novas. A gente resolveu fazer esse bate-papo, convidamos algumas empresas para que a gente possa ter esse momento de esclarecimento, tanto da parte legal quanto da parte de gestão. Então hoje eu conto com a presença do pessoal da Axon, o João e a Sol, e também a doutora Sandra, que é advogada trabalhista, que vai apoiar a gente em algumas questões jurídicas. Então a gente vai ter uma visão ampla, tá? Tanto do cenário contábil, foro de pagamento, quanto do jurídico, e principalmente, que eu acho que é a maior dúvida, é como botar isso para funcionar. Por isso que a gente trouxe o pessoal da Axon para dar uma força para a gente. Certo? Então eu vou pedir para que eles se apresentem. João. Sim. Bom dia a todos, muito prazer. Um prazer estar aqui na Samar com todos vocês, tratando de um tema tão relevante, né, para todos nós. Um tema que desde o ano passado vem meio que tirando o sono da gente, né? Como que vai ser isso? Foi prorrogado para esse ano e agora vai acontecer, né? Bom, meu nome é João Lago, eu sou da Axon, sócio da Sol Nascimento, né? Nós trabalhamos com gestão estratégica de pessoas, saúde mental. Nós somos psicanalistas, né? Então, trabalhamos também diretamente com saúde mental dentro das empresas há um pouquinho mais de 20 anos. Então, dentro desse prazo, a gente, como o próprio Thiago falou, a gente já viu acontecer muita coisa que a NR1 agora vem formalizar, né? Seria isso, Thiago, inicialmente. Então, bom dia, primeiramente, para todos. Então, eu sou a Sol do Nascimento, eu sou a sócia do João, sou psicoterapeuta junguiana, né, e instrutora de Mindfulness, e a gente trabalha na área de saúde mental nas empresas. E a gente veio aqui mesmo para trazer essa conversa para vocês de forma mais leve, de forma que vocês possam trazer as dúvidas principalmente. É isso. Muito bom dia, meu nome é Sandra, eu sou advogada na área trabalhista, civil e constitucional, porque a Constituição está acima de todas as leis. E então eu sou mestranda em Direito Constitucional, mas eu sou especialista na área trabalhista. Eu atuo na área trabalhista preventiva para empresas, inclusive sou advogada trabalhista mais empresarial do que reclamante, então 90% dos meus clientes na área trabalhista são empresários, voltado para a empresa, porque apesar da exigência do grande com o empregador, então tem nuances também de que o empregado também ele dá a causa. Então a gente vai tratar, o foco aqui é a NR1, é a atualização para que vocês consigam crescer profissionalmente sem prejuízo, né? Porque o prejuízo não é só para o funcionário, o prejuízo também é para o empregador. Então, aqui como bem falado, é uma roda de conversa descontraída para a gente tentar suprir e mostrar para vocês o caminho e oferecer auxílio quando preciso. Então, com certeza vai ser super interessante essa roda de conversa hoje. E é isso, vamos iniciar, vamos abrir. Bom, pessoal, a ideia como é não apresentar estritamente um conteúdo, né, é trazer principalmente o que vocês entendem da norma e como vocês estão vendo isso, para que a gente possa começar com a dor de vocês. Né? Ao invés de começar aqui entregando uma churrada de conteúdo e falando, a gente quer começar de uma maneira diferente. Falou. Com a participação de vocês dentro das dúvidas e das dores que vocês têm, do que vocês entendem da norma. Certo? Então, está aberto. Quem quiser fazer a primeira, já vou entregar o microfone.
Então, quem começa? Vou fazer igual o professor, hein? É. A primeira Senão é eu vou sempre mais começar a difícil, escolher a né? dedo, fazer o Nindonite aqui. A gente pode trazer aqui qual é a dúvida que vocês têm da NR1. O que vocês entendem? Vamos começar assim. O que vocês entendem pela NR1? Então, de repente, alguém pode falar, eu entendo que é isso, ou trazer aquilo que está na mente de vocês, que esse é o objetivo, saber o que vocês pensam sobre a NR1. E aí a gente vai conversando, tirando as dúvidas, falando, isso mesmo, tem uma coisinha a mais. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que a dúvida é bem gigantesca e atinge quase todas as empresas. Não digo todas, mas quase todas. Quando um funcionário, ele tem... Porque hoje o risco da NR1 é do ambiente de trabalho. Mas e quando um funcionário já tem algo pré-descrito em relação a ele, como que eu vou trabalhar isso dentro do meu ambiente de trabalho? Teoricamente dito, né? Como que eu vou conseguir trabalhar ajustando o ambiente de trabalho com aquilo que eu já tenho dentro de um PPP, de um diagnóstico já pré-escrito do meu conjunto de colaboradores? Vou devolver a pergunta, tá? Pode ser. Quem quiser começar. Eu devolvo a pergunta. Esse funcionário já foi contratado com problema de saúde? Ele entrou na empresa agora? Qual é o contexto dessa sua pergunta? Existem 2 pontos. O primeiro ponto é quando eu já tenho, sei que ele já tem um problema, porque no primeiro diagnóstico já aparece isso, que ele tem uma certa ansiedade, isso já vem descrito talvez no laudo médico dele, que já vem de outra empresa. E eu também, às vezes, adquire com a pressão do dia a dia. A pressão do dia a dia de trabalho dentro da sua empresa, isso pode ser que ocorra também. Como que eu trabalho isso dentro do meu ambiente geral com aquele funcionário ou com aquele grupo que ele trabalha? Eu penso que essa pergunta envolve também os meus colegas aqui, parte psicossocial, mas juridicamente eu penso que poderia colocar cursos para qualificar, primeiro para adequar o funcionário à nova situação, cursos de qualificação, também eles vão comentar na parte psicossocial, mas também adequar ele, fazer treinamentos de acordo com a função dele, dela, né, do funcionário em si, adequar a situação. E se ele já veio com esse diagnóstico, se ele já tem, e a empresa tá todo redondinho, fez todos o levantamento, tá tudo. Então a empresa não tem o que se preocupar. Então a nossa preocupação aqui hoje é trazer essa preocupação para o funcionário não, para o empregador, que ele precisa cumprir algumas regras. Então ajustar o ambiente interno para a situação. Inclusive com acho que a Sol vai poder falar melhor, que envolve mais o psicossocial. Então, nesse caso, chegou nessa situação. O que a gente faria aí? Primeiro, a gente vai fazer o diagnóstico. Então, a gente vai fazer um questionário na empresa que vai estar baseado nos 13 riscos psicossociais que a gente vai mostrar aqui. E aí, com essas questões, eu vou saber que essa pessoa está no setor X e esse setor para ela, porque a gente vai trabalhar setor aqui. Né? Então, esse setor não está bem. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o programa contínuo, que esses programas contínuos são de 12 meses, que é uma ação por mês. Então, a gente percebeu que esse setor, que não é a pessoa, é o setor, mas a gente vai descobrir que essa pessoa específica está nesse setor. E aí a gente vai trabalhar essa pessoa de acordo com o risco. Porque vai ter o risco leve, vai ter o risco crítico, vai ter o risco que é o normal, né? Que é o verdinho, que a gente tem as cores, o verde, o amarelo e o vermelho. Então, a gente vai ver esse risco. E aí, a gente vai trabalhar dentro dessa situação, trazendo esse programa contínuo, ação de saúde mental. Eu queria só fazer um adendo ao que foi falado. É importante a gente entender que o risco psicossocial, ele já existe antes da NR1. Ele é do ambiente de trabalho, ele sempre esteve no ambiente de trabalho, e a NR1 ela vem formalizar um procedimento para ter essa questão mapeada, em relação aos riscos psicossociais. Depois da pandemia, isso exponencialmente teve um
um acréscimo gigantesco em relação à doença mental. Então, o olhar que nós temos hoje para isso é de fazer um mapeamento dentro do que a norma nos exige, mas nós conseguimos ter uma ação profícua, uma ação que vá trazer um resultado a partir de um diagnóstico inicial, como a Solange colocou, dos questionários. O que vai nos dar uma diretriz para que a gente possa fazer alguma ação é o mapeamento inicial. Então, nós temos duas frentes dentro do processo de gestão, que é, primeiro, mapeamos cada setor para verificar o nível de risco. A partir deste diagnóstico, nós conseguimos montar um plano, um programa contínuo, onde essas ações vão ser determinadas de acordo com a necessidade encontrada. Então, não é um tiro no escuro, porque até hoje nós trabalhamos com saúde mental na empresa no escuro. As empresas não estão preparadas normalmente a lidar com essas situações no dia a dia de uma forma mais profissional. Então, a NR1 vai profissionalizar, vai adequar o direcionamento do que realmente aqueles funcionários precisam. E documentar, aí entrando mais na questão jurídica, trazer um preventivo para a empresa em relação às questões jurídicas, de uma forma mais certeira. Jurídica de tribunal, de fiscalização, existem também as questões jurídicas tributárias. Então, são ou Simples Nacional em anexo 5, anexo 4, que tem o INSS pago de forma separada, quando há o aumento de afastamentos por programas sociais, há uma afetação na alíquota do site. Do RAT. Então, assim, existe a diferença que vai ser majorada a alíquota do RAT. Então, tem uma questão tributária também que envolve esse procedimento. Então, aqui a gente está tentando tratar em 3 frentes, um mapeamento para tentar bloquear, porque é uma coisa subjetiva. Então, você admite um funcionário lá que tem já um programa social, e se você não tem tudo isso mapeado, como vocês disseram, num enfrentamento jurídico ou até mesmo numa tentativa do excesso de majoração do seu site, você tem como comprovar que fez o trabalho de maneira correta, eventualmente já veio ou se desenvolveu, teve as medidas para o bloqueio dessa evolução. Sim. A minha pergunta do lado do empresário eu preciso ter, então, um programa complementar, eu vou precisar documentar, como a gente tem os outros programas da área do EPI, da descrição de função, a gente vai precisar documentar do lado do empresário um outro tipo de documento para fazer essa orientação inicial. Inclusive, o risco psicossocial faz parte da NR1 que trata sobre essas coisas. Entendeu? Então, assim, a NR1 é de muitos anos atrás, certo? 1978, se eu não me engano. Entendeu? Foi a primeira norma, Se eu não me engano. que foi instituída. A questão do risco psicossocial foi trazida para dentro dessa norma. Então, a mesma que fala sobre a questão dos EPIs, Sim. a questão dessa documentação, É complementar. incluiu-se agora o mapeamento dos riscos psicossociais. Isso. Entendeu? Por isso que isso é abrangente e não é novo, como o João disse. Entendeu? O ambiente de trabalho já está na NR1 há muitos anos. Só que como você tratava ele? Iluminação, temperatura, ergonomia. Economia. Tudo isso é ambiente de trabalho, que foi sendo destrinchado em outras NRs. Entendeu? Eles preferiram não destrinchar em outra NR e fazer inclusão na 1. Entendeu? Como norma base para as outras. E tem mais uma coisinha, que a NR1 ela tem que ser combinada com a NR17, porque na NR17 a gente tem a ergometria, né, que é obrigatório. Tem empresas que ela não trabalha com a PGR, mas ela precisa ter a
AEP, que é a avaliação de ergonomia preliminar. Então, essa NR1, que são os riscos psicossociais, precisam ser entregues junto com a AEP, se não tiver o PGR. Se tiver o PGR, entrega junto com o PGR. Então, a NR1 é estritamente necessário com essa parte da NR17. Fazer só talvez as pessoas não se lembrem, Tá. mas o PGR é o antigo PPRA. Entendeu? Então, assim, a sopa de letrinhas danada, tá? Mas, assim, só para fazer essa distinção. Eu sei que vocês não estão nem aí para essa sopa de letrinhas. Entendeu? Só que a gente precisa tratar disso porque são coisas que, para as PMEs, que é o nosso foco aqui, né, somos todos PMEs, inclusive a Samar Contabilidade, a Axon é uma PME. Para nós PMEs, a gente não tem um orçamento robusto como tem uma 6C, a 6C nem existe mais, velho. Hã? A Nestlé, por exemplo, sim. Então, assim, eles têm um time preparado para isso, a segurança de trabalho interna que vai cuidar desse negócio. A gente está dependendo de terceiros para cuidar disso. Tiago, você tocou num ponto bem interessante, que é essa questão do quem vai fazer o processo, né? Nós entendemos na Axon que o que dá mais resultado, principalmente nas PMEs, é você trazer esse trabalho de fora. E por que isso? Porque as pessoas que estão no ambiente de trabalho, elas já estão envolvidas numa cultura organizacional e eu acho que todos sabem o quanto uma cultura ela é enraizada e trazem decisões, trazem movimentos dentro da empresa, até de uma forma mais inconsciente, porque já é um padrão de trabalho ali. Então, você fazer um movimento de mudanças nesse porte, quando a gente fala do mental, é bem interessante você trazer alguém de fora, primeiramente porque você traz alguém que vai olhar a cultura de fora e vai trazer uma diretriz nos pontos cegos que a empresa tem na cultura. E segundo, que vai trazer também uma confiabilidade das pessoas em relação ao novo, né? Então, é muito mais, tirando a questão financeira, que é muito menos investimento que você tem ali contratando uma empresa para fazer esse trabalho para você do que você montar um setor dentro da CLT, né, para você acompanhar tudo isso, né? Então, tem várias vantagens que a gente poderia elencar aqui nessa relação. Ficaria até mais tranquilo nessa questão. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida que queira? Peraí. Raquel. Quando eu vou fazer a contratação de um funcionário, por exemplo, eu tenho ali o meu ambiente de risco, mas aquele funcionário ele já vem com um problema. Eu consigo ali na pré-admissão ou até mesmo no primeiro exame ali com o médico do trabalho, conseguir provar que aquele funcionário já veio com algum tipo de dificuldade ali, para que a empresa não seja responsabilizada por isso? Uma boa pergunta, né? Vocês conseguiram ver? Eu vou só ver se eu compreendi. Contratou um funcionário que já tinha problema de saúde e você quer saber como como a empresa comprovar que ela não é responsável. Primeiro porque os laudos que antecedem a contratação, né, o exame, já vai constar. Quando a empresa me consulta, doutora, tem um problema de ergonomia, contrato, não contrato, o que você acha? Olha, não considero um problema grave, desde que você já saiba que você já cuide dessa situação. Então, assim, eu costumo ponderar os riscos. Se é um funcionário bom, se a pessoa vai agregar para a empresa. Então, dependendo da situação, contrata sim, mas fica atento, trata essa situação, o local tem que estar adequado. Então, a empresa tem que se adequar, se for contratar um funcionário nessa situação, à nova realidade, para que não agrave, pelo menos. Então, já tem esse laudo, esse exame preliminar constando. Então, a empresa já tem essa prevenção que não vai ser responsabilidade dela.
fazer parte de uma agregação na entrevista, a gente solicitar algum tipo de laudo, perguntar sobre a saúde mental dessa pessoa, isso não vai ser colocado como coação, invasivo? Bem direto, aproveitando que a gente tem um especialista em lei trabalhista. Primeiro, complementando a sua pergunta, eu posso fazer isso? Eu posso testar a pessoa e negar uma contratação? Tá. Não pode fazer alguns testes, né? A gente tem bastante problema com mulheres, assim, na contratação. Por quê? Porque a empresa quer saber se pode fazer um teste de gravidez, por conta que a responsabilidade da empresa, independente dela ter entrado grávida ou não, é da empresa, passa a ser da empresa, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem essa situação. O que a jurisprudência, o que o entendimento, apesar de não estar na lei, tem entendido, que é um exame preliminar de sangue e que vai abranger tudo. Então, o que pode, nessa situação isolada? Agora, você vai ter que fazer um laudo psicológico para saber se para entrar na empresa. Não pode fazer um laudo psicológico para entrar na empresa. Então, a empresa... Não, você pode até perguntar, tem exames anteriores, mas é uma pergunta meio sutil. Você não pode ser muito invasivo, porque aí vai invadir a privacidade da pessoa. É claro que temos um prazo de experiência de 3 meses para analisar o funcionário. Então, a empresa tendo tudo certinho, feito o mapeamento, então a empresa não vai ser responsabilizada, porque você tem 3 meses aí para avaliar o crescimento, como que o funcionário está. Então, o que eu penso que a NR1 veio para adequar e favorecer também o empregador. Por que também? Porque se o empregador tem tudo certinho, ele não vai se prejudicar. Ele vai, na verdade, ganhar crédito, tanto no Ministério do Trabalho, como outras contratações. Olha, empresa tal é de confiança, então preza pela humanidade, pela seriedade do profissional. Então, assim, eu penso que veio para agregar. Tanto para o funcionário, que não vai ficar doente, que vai trabalhar numa empresa que tem um quadro de crescimento, como para o empregador, que está adequado à situação e que não vai tomar nenhuma multa, que vai estar de acordo com a legislação, tanto psicossocial como trabalhista. Um adendo. Nesse caso, a empresa poderia... no processo seletivo dela, criar um procedimento, como se fosse um questionário, algo mais para que eu consiga avaliar um pouco da questão comportamental desse colaborador previamente, criar um questionário ali de algumas questões que identifique algum risco ou algum perfil para a função que ele vai aplicar. Teria que ser algo, acho que, direcionado à função, à atividade da empresa, mas algo mais preventivo. Poderia? O meu processo seletivo é um processo muito estratégico, né? Eu diria que sim, mas de uma forma bem sutil. Quando você faz um processo seletivo, você tem como criar não somente questionários, mas você tem como criar dinâmicas mais ativas para que você identifique perfis. Dentro dos perfis, você tem a condição de uma dinâmica muito bem estruturada de você identificar sinais. A gente não consegue. E aí eu queria até complementar, se a gente for falar na prática, gente, o que acontece, ninguém vai ser identificado com doença mental quando numa empresa. Ninguém vai falar, olha, eu tomo tarja preta. Tá? Ele vai chegar lá... hoje tem cursos para você fazer seleção, né? Então, é um lugar bem invisível para a gente nesse lugar. A gente consegue captar sinais que levam para uma experiência, dias que você já fica atento àquilo. O que vai definir, já respondendo a pergunta da colega lá também, né? O que vai definir vai ser como que a empresa está preparada para olhar para esses sinais, de uma forma mais projetiva. Não subjetiva. A gente está falando de questões muito subjetivas. E isso é que traz
toda a insegurança da NR1 falando de riscos psicossociais. É uma coisa muito subjetiva. Eu tenho lá na empresa uma pessoa com depressão patológica e ele tem um atestado, e aí a empresa fala, esse cara está com frescura, não quer trabalhar. Né? Porque como que eu determino isso no dia a dia? Ele era tão normal, de repente ele teve alguma coisa e agora ele está com isso. Ele não quer trabalhar, quer pegar um atestado. A gente vê muito isso na prática. Então, é cultura organizacional. Então, o grande desafio que a gente coloca dentro da cultura hoje é inserir nesses padrões mentais da empresa que isso é uma realidade que não dá mais para se fugir e que precisa criar estruturas documentais, pessoas preparadas profissionalmente para enxergar essa questão além da pessoa, das respostas que ela dá no dia a dia, para que você consiga elencar documentos plausíveis para uma questão jurídica de prevenção. Né? Então, é um processo que começa ali no processo seletivo, mas que tem todo um viés, né, para você fazer diferente a partir de hoje, para que você não recaia nos prejuízos financeiros, tributários e outros mais com a doutora Sandra. Isso que o colega falou de evitar com documentos é de suma importância para o empregador, porque o empregador ele está ali, acha que está fazendo tudo certinho e nem sempre está, porque aí ele acaba esquecendo um curso que seria importante para aquela situação, porque vai favorecer ele. Então, aquele curso que pode ser presencial, híbrido ou até mesmo EAD, que fala sobre isso, sobre assédio moral, que é uma situação muito delicada, que está em alta no mercado. Cursos assim, para qualificar, para que o funcionário entenda o que é, como funciona, é favorável para a empresa. Então, só tentando complementar. Então, assim, as responsabilidades da empresa pode ser grande, mas é benéfica a ela mesma, porque serve de provas num futuro processo trabalhista. Assim, só a título de exemplo, como eu falei no começo, eu atuo na área trabalhista voltada mais para o empregador. E quando eu ganho os processos trabalhistas, não é porque eu sou perfeita, é porque a empresa tem uma preparação, uma documentação, que isso vai servir de base para uma defesa e eu vou ganhar o processo. Por quê? Não, esse funcionário, olha, já desde o começo, olha aqui os problemas, a empresa tem todo o mapeamento feito, a empresa fez curso, a empresa fez... Então, a defesa da empresa fica mais robusta. Não porque eu sou perfeita, porque a empresa, sim, se preparou, tem respaldo para a minha defesa, para que lá na frente ganhe o processo. Então, já teve processos da pessoa ter passado mal dentro da empresa e mesmo assim, passou mal, caiu, teve um AVC, culpou a empresa, falou que era acidente de trabalho, ficou afastada e olha, fica tranquila, essa pessoa não vai ganhar o processo. Não, mas eu desespero. Não vai ganhar. Pediu 1.200.000 para a empresa nem tinha como pagar, enfim, era uma situação muito delicada, todo mundo, falei com o juiz, falei com advogados, colegas, só para exemplificar a situação. Se a empresa está tudo certinho, a empresa socorreu, a empresa tinha todos os respaldos, a empresa fazia o mapeamento de prevenção. O que aconteceu? Não ganhou 1 centavo. Em todas as instâncias. Ou seja, se a empresa está correta, ela está trabalhando para ela mesma. Então, é só um exemplo para que vocês não fiquem assustados. Mais coisa para eu fazer, mais coisa para eu me responsabilizar, mais isso, mas calma. É uma prevenção que é pro funcionário, para não ter um problema, mas também é para o empregador. Uma dúvida. Nossa empresa hoje tem em média 31 funcionários e a gente tem setores, né? Setor técnico, administrativo e, por exemplo, os funcionários da área técnica, eles precisam realizar alguns exames além do ASO periódico, né? Então, tem acho que 13 exames que eles precisam realizar. Por trabalho em altura, os psicossociais. Eu posso hoje exigir, para quem está sendo admitido, não só o ASO para a área administrativa, como o exame psicossocial? Então, o exame psicossocial, na verdade, esse a gente vai trabalhar quando
A gente entra na empresa e faz o diagnóstico. A gente tem que fazer esse diagnóstico do setor. A NR1, ela pede que você olhe o setor. Quais são os riscos psicossociais dentro do setor? Então, a empresa, a partir do dia 26 de maio, já precisa ter isso formalizado. Pelo menos saber já qual é o diagnóstico e já ter uma ação para cumprir. Esse é o objetivo. Então, não é, a gente nem fala das pessoas específicas, da Maria e do João, mas vamos falar do setor que ele está trabalhando. E é importante fazer, porque entrou na lei e precisa fazer, é obrigatório. Não é algo que, eu vou deixar. Precisa, porque é assim, como a doutora está falando aqui, que você vai ter o respaldo lá na frente da sua empresa estar dentro dos fatores que está pedindo por lei. Então, não vai ter problema com a sua empresa, porque eu estou olhando para os meus funcionários, eu estou olhando para a minha empresa. É aquele crescimento sustentável, né? Se eu quero uma empresa saudável, eu preciso olhar para quem faz a engrenagem, né? A gente, eu até estava falando isso com o João, a gente até colocou isso no nosso Instagram, que a empresa é um corpo humano. Então, se o coração não estiver funcionando tão bem, vai sobrecarregar uma outra parte do nosso corpo. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas, para que a empresa tenha esse crescimento sustentável e para que a gente possa estar dentro da lei. E aí vem essa parte jurídica que ela trouxe e a parte da gestão, que eu preciso tomar ação. Então, esse é o objetivo, tomar a ação, para a gente ficar dentro da lei e não ter problema nem para o empresário e nem para o empregador. A empresa vai precisar ter um laudo específico sobre essa norma? E se precisar, qual seria o prazo? Quer falar? Vai. O prazo. Você entendeu? Não. Sim. O senhor perguntou se a empresa tem um prazo específico para se adequar à norma? Qual seria esse prazo? Dia 26 de maio. E precisa do laudo. Isso, 26 de maio. Você precisa. Porque dia 26 de maio vigora a lei. É a vigoração da lei. Então, você precisa já ter o diagnóstico. Saber quais são os riscos da sua empresa, dos setores da sua empresa. A partir disso, começam as ações. Aí, se o Ministério do Trabalho bater na sua empresa e falar, então, como é que está essa lei? Aí você fala, eu estou fazendo, eu tenho aqui os laudos do diagnóstico, eu já tenho uma ação que eu já fiz com meus funcionários. Você vai ter o diagnóstico. Isso mesmo. Eu penso que o senhor, como está começando, o senhor vai fazer o primeiro mapeamento de acordo com cada setor da sua empresa. E com esse mapeamento, o senhor vai verificar as necessidades. Então, a empresa, o Ministério do Trabalho fez uma visita, porque pode ser esporádico, eles podem fazer as visitas, como pode acontecer com denúncias. Então, também pode acontecer dessa forma. E aí o senhor vai falar, olha, a norma entrou em vigor agora, eu já fiz um mapeamento, já busquei informações, já estou vendo essa parte, então o senhor vai mostrar que está agindo de acordo com a norma. Isso. Tá bom? Eu queria complementar uma coisa, Tiago, em relação à pergunta da colega aqui, que eu acho que é uma preocupação que fica assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Tá, eu vou mapear o setor. Mas e aí dentro do setor eu tenho 20 pessoas. Como que eu identifico uma pessoa que está com o problema em si? Então, no mapeamento de riscos, a gente consegue olhar de uma forma primária sobre isso, em relação às estatísticas que a Sol colocou aqui para a gente, né? Mas, a partir dessa resposta do questionário, nós vamos ter um direcionamento de como nós vamos utilizar o preventivo, né? Então, nesse preventivo, ele começa olhando para cada pessoa do setor. Então, um setor de alto risco é um setor onde tem um olhar mais preocupante, onde a empresa vai focar mais no seu olhar. E aí fazem algumas ações que podem ser
workshops, podem ser atendimentos psicológicos, pode ser várias coisas. Dentro desse processo já mais prático de ação para combater a doença mental, nós conseguimos identificar e extrair quais são as pessoas que estão exatamente com essa questão. Que eu acho que isso vai envolver mais, vai subir também depois para o PGR. Isso. Não é só a questão, que eu me recorde, doutora, tem a visita, tem a esporádica, tem aquela pontual, mas sobe-se para o social também, com informações, que vai ser uma coisa automática, né? Tem uma questão só que para complementar entre isso e a pergunta que o Ayrton fez. Nessa visita, o fiscal pode entrevistar cada colaborador. Então, o mapeamento em si, se feito de maneira genérica, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V de qualquer outra empresa, normalmente o administrativo é amarelo. O pessoal de vendas é tudo vermelho, que é um bando de estressado. Entendeu? O pessoal de logística é mais tranquilo, né? Quando não tem caminhão, estão dormindo. Então, assim, a gente tem essas brincadeiras de empresa, né? Que, inclusive, tem que tomar cuidado. Que elas também são fato gerador para risco psicossocial. O pessoal de vendas é um bando de estressadinho. Se essa é uma piada que corre nos corredores, cuidado. O pessoal de logística, você não tem caminhão aqui, os caras estão tudo no canto deitado. Bando preguiçoso. Nem para dar uma varridinha aqui. Entendeu? Quando você tem essa cultura, que era o que o João falou, esse negócio está enraizado. Tirar isso do meio, a gente brinca da rádio peão, é um negócio difícil. Entendeu? É um negócio muito difícil. Então, por isso que é importante, e santo de casa não faz milagre, trazer eventualmente uma consultoria de fora, para que traga esse olhar, para que traga essa ambientalização, essa mudança, assim, puxa, não é o dono, que de vez em quando é meu camarada, né? Porque a gente tá em PME, a gente sabe, né? Que às vezes tem um vínculo um pouquinho melhor com um funcionário, né? A gente tá aqui e acaba tendo essa descredibilização quando precisa de algo muito sério, né? E isso é um negócio sério. Tá? Então, isso tudo, o fiscal vai poder entrevistar um funcionário e falar assim, tava passando ali e vi os dois caras no bebedouro falando que o pessoal de vendas é estressadinho. Eu sou de vendas e só porque eu falo mais alto, eu acabei sendo cunhado de estressadinho. Ali você já tem um flagzinho vermelho. Entendeu? Exatamente. Só para complementar, que foi legal o que vocês estão falando aí, as ações, a gente fez o diagnóstico do setor. Então, a gente não procurou nenhuma pessoa específica, só para complementar o que o João estava falando e o que o Thiago também. Então, depois que a gente faz a ação, então vamos supor, o setor de vendas, a gente vai fazer então uma roda de conversa, como a gente está aqui. Então, a gente vai sentar e vai conversar com as pessoas ali, vai ver o que cada um traz. É ali que a gente faz o diagnóstico de tal pessoa que está super estressado. Essa pessoa a gente tira ela, porque a gente já entendeu que ela é a pessoa que está precisando de uma outra situação, não só dessa roda de conversa. E aí o que a gente faz? A gente vai conversar com o empregador para falar, tivemos essa visualização, a gente quer fazer um trabalho assim com ele, tal. Então a gente vai olhar para cada pessoa também, mas na hora que for fazer as ações, porque as ações pode ser uma palestra, um workshop, uma roda de conversa, a gente pode fazer um plantão psicológico na empresa. Então a gente tem um plantão psicológico, a pessoa está se sentindo muito estressada, ela pode recorrer a gente. Ou a gente pode fazer também um programa de mindfulness, né, que é para desacelerar, trazer uma atenção mais para o que eu sinto mesmo. Porque a gente está numa era contemporânea super acelerada. A gente está num momento que a gente precisa produzir. E a gente entrou naquilo de máquina. A gente está como computador, não é IA.
E nós não somos isso, nós somos humanos. Então é por isso que a gente tem que trazer essa humanização para dentro da empresa. E isso começa começa lá de cima, né? Então começa do meu empregador e vai descendo para a liderança até chegar os colaboradores. Então esse é o processo que a gente vem trazendo na parte da gestão, tá? O Sérgio. A título de nivelar conhecimento, porque eu acho que a gente tem níveis de conhecimentos diferentes entre as pessoas aqui. Vocês podem, por favor, 2 coisas que eu gostaria que vocês pudessem explanar. Primeiro, qual é a prova documental que é necessário a empresa ter? Que tipo de documento, que tipo de prova documental a empresa precisa ter para provar para um fiscal que ela está regularizada? E qual o passo a passo para chegar nesse documento? O que eu tenho que fazer? Tem que aplicar o questionário? Tem o canal denúncia? Qual seria um passo a passo para a gente saber tudo o que a gente precisa fazer para chegar na prova documental e estar regularizado? O questionário, ele é sine qua non, né? Precisa ter o questionário para mapear. Então, em vez de falar questionário, vamos falar mapeamento. É necessário um mapeamento dos setores para a gente identificar riscos. Então, aí nós temos dois caminhos. Nós identificamos riscos no setor A, no setor B não temos nenhum risco, né? Então, o setor A vai ter um processo de trabalhos relacionados aos riscos encontrados. Todas essas ações são documentadas, anexadas ao mapeamento. E aí a gente sana uma questão de saúde, de doença mental. Onde a minha empresa não tem risco. Vamos imaginar um cenário bem difícil aqui, a empresa não tem risco. Minha empresa só tem o pessoal da logística, está tudo bonitinho ali, está tudo legal ali, né? Mas aí não precisamos fazer nada? Não, precisamos ter os preventivos. Então, tem o mapeamento e agora nós precisamos fazer questões preventivas para que continuem no setor verde. Isso. Então, também documentos. Na prática, quais documentos? Estamos fazendo uma roda de conversa com todos os colaboradores. Uma simples lista de presença de cada um já é um documento anexado que está se fazendo uma ação. Temos um plantão psicológico. Guardadas as confidencialidades da troca psicológica, aquele momento da troca terapêutica é documentado para isso também. Então, todas as ações pertinentes ao risco ou ao preventivo precisam gerar alguma coisa formal para ser anexada a isso, que vai também subir, eu não sou muito da parte legal, o PGR vai falar muito disso, do que está sendo feito em relação a isso documentalmente. Bom dia a todos. Só complementando, na verdade, o que você falou, Sol, e também trazer aí uma questão de conscientização, né? Nesse mundo frenético que a gente vive, né, entende-se que doenças psicossociais também está relacionada ao emocional da pessoa, né? E também por cargas de demandas que é disponibilizado para o funcionário, né, e exigido dele no dia a dia. Como que, após a aplicação, lógico que tem um faseamento, né, o início, dia 26 de maio, vai dar o start mesmo, mas como que a gente conseguiria engajar os líderes e gestores, né, que não tem perfil para esse tema, né, junto ao seu time, à sua equipe, porque liderar hoje também é um grande desafio e nem todos têm esse perfil, né, de liderança, para que isso não gere o impacto, né, ações contínuas, plano de ação para que, após a implementação da NR1 com precisão, a gente continue, né, a avaliar não só um indivíduo em si, mas o todo. Você pode complementar, João, também. Nos planos de ações que a gente vai fazer na empresa, a gente também tem os treinamentos da liderança. Porque, é claro, a gente vai identificar aí como que está essa liderança. Porque muitas vezes a liderança acaba tendo uma certa dificuldade com seus liderados. Então, a gente faz esse treinamento também. Até quero que o João complemente, que é uma parte que ele tem bem, que a gente faz na empresa. Pode complementar, João. É isso. Basicamente, uma das propostas que a gente faz para a empresa, de cara, é trabalhar a liderança. Nós temos 3 situações preventivas que são básicas, que são pilares para a questão da saúde mental, que uma delas é
a escuta como uma prática na empresa. A escuta tem que ser uma prática, uma escuta acolhedora. Como foi colocado aqui para o Sérgio, a questão documental. E o terceiro é preparar a liderança para poder observar de uma forma mais profunda e aprender a acolher, a ter uma empatia verdadeira sobre a sua equipe. Então, para isso, a gente oferece um programa estruturado de liderança, um programa de liderança. Então, é um programa que normalmente leva 2 anos para se fazê-lo completo, onde mensalmente nós temos ações de estruturar uma liderança preparada não somente para lidar com doença mental, mas para lidar com o ser humano de uma forma profícua mesmo, de uma forma acolhedora, humanizada, que traga realmente engajamento, comprometimento, que um dos sinais da doença mental é quando o engajamento cai. O comprometimento caiu, o índice de turnover aumentou, o afastamento. Então, são sinais, né? Então, o programa Liderança vai preparar a liderança para fazer o que nós fazemos, basicamente. Por gentileza, você pode ir até as 13 livros psicossociais, que é uma planilha que tem aí. Você vai até lá e deixa aqui na tela para o pessoal ver? Porque a gente já falou aqui, ó, a anterior. Aí, por gentileza, só deixar aqui, esses são os 13 riscos psicossociais que a gente trabalha. Da NR1, né? Da NR1. E é através desses 13 riscos que a gente faz a implementação do questionário. Então, a gente tem 10 questões no nosso questionário que tem esses 13 riscos envolvendo. É necessário para a gente saber onde que está o problema. Né? Qual que é o problema do setor baseado nesses 13 riscos? Podemos. Então, o primeiro ali é assédio de qualquer natureza no trabalho. A possível consequência é transtorno mental, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel e função, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte, apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho, que é subcarga, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga, má relacionamentos no local de trabalho, trabalho em condições de difícil comunicação, trabalho remoto isolado. E aqui do lado você vê, né, quais são. Então tem transtorno mental, DORT, tá vendo? Ó, transtorno mental, fadiga ali no trabalho remoto e isolado, porque acontece, às vezes a pessoa está trabalhando remoto, ela não tem contato com as pessoas. Então, esses são os riscos que a NR1 pede para a gente olhar, que são os riscos psicossociais, do perigo. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, basicamente, nesse mapeamento que é feito, vocês conseguem ver se isso já ocorre em determinado setor, mas também conseguem ver se determinado funcionário ele já tem algum problema emocional, psicológico, e que, eventualmente, pode... Eu falo na questão documental, né? Eu tenho já alguma predisposição, algum problema, certo funcionário, e você percebe isso, aí eu consigo ver que eventualmente algum fator pode vir a aumentar esse problema, e é aí que eu tenho que trabalhar no quesito de documentação, porque eu tenho uma pré-existência, mas aí o problema é, se eu não tiver programas ou determinadas ações dentro da empresa, isso aumentar o problema, e aí é que é a questão jurídica que entra. Porque é fato, hoje, dificilmente você vai encontrar uma pessoa, seja ela quem for, que não tenha qualquer predisposição ou que já tenha algum problema, seja ele qual for, né, emocional, né? Dificilmente, e você não vai conseguir, você não pode, né, fazer essa distinção, nem consegue perceber isso, você vai conseguir perceber no dia a dia. O que eu não posso é aumentar esse problema, e aí dessa forma, aí são N situações que imagino que vocês vão trazer, de trabalhos que eu tenho que implementar dentro da empresa para que isso não aumente.
e ter isso tudo documentado. Essa é a questão. É isso mesmo. É através da análise que eu vou saber quais são as ações que eu vou colocar nesses setores. Pode ser que a gente tem 3 setores lá, mas os 3 são ações diferentes. Então, o de vendas, a gente vai fazer uma roda de conversa, né? O de administrativo, a gente vai fazer uma palestra, vai trazer um assunto sobre alguma coisa que é importante, não é, João? A gente vai fazer diferente, porque vai basear no que o setor, no risco daquele setor. Então, eu falo vendas, porque vendas é realmente um setor que precisa mesmo da gente vender. Aí tem a contabilidade também, né? Olha ali. A contabilidade também. Então a gente fala contabilidade e vendas, que é um setor que às vezes ele fica no vermelho, porque é muita pressão, tem que fazer, não é? Então tem prazo, tem data. No mesmo departamento eu tenho terceirizados e registrados. Como que eu lido com isso? Porque eventualmente o que é vai impactar o que está dentro. Como a empresa age nesse sentido, trabalhar, ou eu vou ter que separar um terceirizado do outro, que é do mesmo departamento. Vai ter influência com o terceirizado aqui. Mas a gente vai fazer Ação para todos. É. também vai contar Mas a gente entrar numa ação que engloba os terceirizados, isso não pode gerar um vínculo dentro da empresa? Eu ia responder, tem a ver com isso. O terceirizado, de uma certa forma, a responsabilidade é solidária. Então, o tratamento, porque quando você falou, na verdade, ela complementou. O tratamento tem que ser igual porque ele está prestando um serviço para você, está lá dentro. Então, você não pode ter distinção. E não vai caracterizar emprego só porque você fez uma ação. Mas, se aquela empresa que contratou, que está prestando serviço, não pagar, você é responsável subsidiariamente. Então, isso já é implícito, tá? No contrato. Porém, o que acontece na prática jurídica? A empresa é a primeira responsável. Agora, se ela quebrar, se ela não tiver condições, então depende muito do contexto. Aí vocês, no caso a empresa que está recebendo a prestação de serviço, é responsável solidário. Quando ela falou, já queria responder na hora. Aí você complementou, não... Pelo simples fato de você dar o mesmo tratamento para o CLT, não caracteriza vínculo, não. É só subsidiariamente, tá bom? Acho que só a última pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu só fazer mais uma pergunta em cima do que vocês falaram. O que a Thaís também comentou, que alguns clientes nossos têm, dentro da própria empresa, tem um PJ que trabalha às vezes externo, vem na empresa algumas vezes, né, na semana ou não, mas que não faz a mesma carga teórica daquela pessoa que já está ali como CLT. Esse risco, não é um terceirizado contratado de uma empresa, é um PJ, famoso PJ, que está ali fazendo um trabalho. Ele tem esse mesmo risco que a doutora colocou? Sim, é uma questão de gestão, conforme a Sol explicou, o risco dele vai ser menor, talvez menos estressante, mas mas aí essa avaliação que será feita vai detectar se o estado dele, né, do grupo todo. Então, se ele está lá e vai fazer não vai excluí-lo, ele vai fazer parte, exatamente, não pode ser excluído. Posso dar um exemplo? Você quer falar do setor? Eu só queria falar assim, entraria como um subsetor. Então, tem o setor de vendas, aí tem o vendedor PJ, que não fica lá sempre. Então, a gente põe como subsetor. Então, a gente vai saber que aquela pessoa, aqueles vendedores, eles já vão preencher de forma diferente. Ou ele é um fornecedor e ele que tem que tomar essa providência. Ele é um PJ, ele é um fornecedor. Dentro de um ambiente, do mesmo ambiente, talvez fazendo a mesma função, estaria esse tipo de ação. Aí não permite contratação de PJ, né? Que está fugindo de CLT. Então, se ele é um PJ, ele é uma empresa, ele é um fornecedor, ele tem vários clientes, e naquele dia, naquela hora, ele está ali dentro fazendo um trabalho, ele é um fornecedor. E a empresa que responde.
Mas se É. Não, se importa. Lá, vai, contratei que faça uma período de prestação de serviço. Só responder. Ele influencia traz o risco, vamos dizer assim, Para a empresa. Porque eu tenho um terceirizado, eu contratei, o escritório contratou, e eventualmente ele é o causador do risco. Terceirizado já respondeu. É. Um CLT para uma outra empresa. O PJ, ele vem, presta o serviço e ele não tem um vínculo trabalhista. Ele não Dentro da empresa. passa pela SO. A questão do PJ, ele não tem vínculo e não entra na situação de prestador de serviço, que foi o que eu tinha comentado há pouco. O PJ tem duas situações. Tem o PJ de verdade e tem a pejotização. O PJ de verdade é aquele que realmente não tem vínculo nenhum, ele não tem que dar satisfação, ele faz o trabalho dele e vai embora. Ele tem um CNPJ, ele responde, ele emite nota, esse é o PJ. Mais de um cliente, ele não tem horário, Então, assim, esse é o PJ de verdade. Agora, o pejotização é um funcionário que foi contratado com salário diferente para não pagar encargos, que recebe ordem, que cumpre horário, que tem responsabilidade ali com a empresa, que não trabalha para outra pessoa. Então, este é um CLT disfarçado. Isso já está errado antes. Já está errado antes. Temos um cliente de Protas que se chama Cine Supermercados. Eles têm lá o setor açougue. Tem o setor noturno, tem o setor diurno. E o risco psicossocial do diurno é diferente do noturno. Como que eu faço isso? Então eu faço o setor açougue de diurno e separo o setor açougue N do noturno. Então a gente vai avaliar os riscos de forma separada. Né? Para poder ter o risco exato da função na prática. Né? Eu acho que isso já responde a questão. A mocinha já tinha levantado a mão faz tempo ali. Ó. Tá gostosa essa roda, não tá, gente? Ó. Tá boa essa roda. A minha dúvida é a seguinte: a partir de maio, eu fiz ali um mapeamento do meu setor, eu fiz análise, eu alinhei tudo, ok. Aí apareceu um funcionário de 2010, que ele falou assim: olha, desde lá até agora eu desenvolvi transtornos por conta da empresa. Anterior a isso, eu não tinha um respaldo de que aquele problema dele é ou não da empresa. A empresa pode proceder em referente a isso. Você entendeu a pergunta? Na verdade, vai ser um empurra para o outro, tá? Porque antigamente não tinha esse controle, essa legal. É claro que a empresa, preventivamente, as empresas que eu atuo, eu já tenho orientado muito antes, tá? Porque só não era uma imposição, mas era o correto já a empresa ter essa prevenção, agir, documentar tudo que faz. Regulamento interno. Eu sempre sugiro que a empresa tenha um regulamento interno. Quando o funcionário entra, ela já sabe as regras internas. Isso vale como prova para a empresa que as regras que tinha. Faltou sem avisar. Eu desconto ou não desconto, doutora? Eu falei, olha, depende muito da sua relação com o funcionário, da situação. Então, às vezes, não deu tempo no hospital, não foi para pegar um atestado. Então, assim, é muito da parte que você já tem o respaldo interno. Mesmo sem essa regulamentação obrigatória agora, já era correto você documentar o que você faz, que a empresa faz, o que a empresa não faz. Então, depende muito das provas. A defesa, se não tiver prova, perde o processo. É mais ou menos isso. Bom, a empresa hoje, ela tem risco de tomar multa por conta dessa lei? E seria necessário contratar um psicólogo para minha empresa? Até a gente levantou aqui, né, Sandra, se você quiser falar da multa.
A gente tem um slide. Ah, Davi, vou pedir a gentileza para você voltar lá para o comecinho. Aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Você viu que a NR1 exige que a empresa identifique, avalie e gerencie os riscos ocupacionais, incluindo os riscos psicossociais. Então, o não cumprimento pode gerar atuação pelo Ministério do Trabalho. As multas variam conforme número de funcionários, gravidade da infração e reincidência. Você pode passar para o próximo, por favor, Davi? E aqui, ó, os valores da multa, eles podem variar de aproximadamente 402,53 até mais de 6.708,59 por infração. Os casos mais graves ou reincidentes, os valores podem ser multiplicados. E aí a Sandra trouxe uma parte aqui, a doutora Sandra, que é da CLT, né, Sandra, que pode multiplicar ainda mais. Ó. O artigo 201... O artigo 201 da CLT, ela disciplina exatamente como essa norma é muito antiga, ela só acrescentou informações psicossociais novas, né, para adequar a situação. Então, o artigo 201 diz que essa multa pode ser multiplicada de até 50 vezes o mesmo valor, dependendo da quantidade, da gravidade e de acordo com o setor. E sobre os psicólogos, você falou, então, hoje, as pessoas que estão trazendo essa gestão para as empresas, que é a gestão que a gente está propondo aqui, a Axion, são psicólogos, nós, no caso, somos psicanalistas, pessoas que trabalham com a área da saúde mental, com a área da saúde. Então, no caso da Axion, somos psicanalistas, então a gente já vai entrar com um trabalho mesmo psicológico para trabalhar. Como eu falei antes, numa das ações, o plantão psicológico. Então, a gente pode trabalhar isso. E a gente tem esse olhar também para as pessoas, né? Quando a gente estiver conversando com as pessoas. Solange. Eu não preciso contratar um psicólogo. Eu posso, através do meu RH, ter todas essas ações. A pergunta que fica é, tem uma preparação para aprofundar isso de uma forma ampla e que traga resultados? Esse é o questionamento. Então, a profissionalização ela é necessária. Você trazer uma pessoa que seja psicólogo, psicanalista, um terapeuta, ele vai facilitar todo o processo de resultados, que é o que mais importa para a empresa. A pergunta é como dono de um escritório de contabilidade. Hoje eu tenho cerca de mais ou menos 300 clientes e varia em torno de mais de 3.000 colaboradores gerando nessas empresas. Essas informações a gente passa para os clientes dizendo da NR1, da mudança e tudo mais. Óbvio que antigamente nós tínhamos aquelas empresas que faziam PCMSO, PPRA, que faziam aqueles laudos, né, criavam todos aqueles documentos para apresentação da fiscalização. Hoje a Axion faz isso para nós? Ou é uma empresa para fazer isso, e depois disso feito, o escritório tem condições de tocar com os clientes, porque a maioria dos clientes não tem um RH específico para cuidar disso, né? Então, por isso que contratam um escritório de contabilidade. Então, às vezes, o nosso departamento pessoal cuida, muitas vezes, de muitas informações, até o CSSAT e assim vai, algumas situações que geram o dia a dia do cliente, que o cliente de pequeno porte, às vezes, não consegue ter ou manter uma empresa assim. Como isso está no mercado hoje para vocês? Na parte técnica o que vai subir para o E-Social, PPGR, PCMSO, a Axion não trabalha com a parte técnica. Isso nós precisamos da SAMAR. Entende? Então, a ideia é que a gente, através dessa parceria, a gente tenha, quem sabe fazer, faz, né? Então, a gente não se mete naquilo que a gente não é especialista. Vocês são especialistas nisso. Há muito tempo. Essa parte do escritório tem que passar as informações para o social. Exatamente. Nós subsidiamos você, na verdade, Ricardo. Nós subsidiamos você. Então, nós vamos te dar o material para que você faça a parte técnica. E esse mapeamento, vocês fazem ou tem que contratar uma empresa? Não, nós fazemos. Nós fazemos desde o mapeamento até todos os processos de preventivos e de riscos.
né? Só a subida para o SST que não. Eu só queria responder uma questão que você colocou que ficou aqui batendo na minha cabeça. Tá dentro disso, tá? Não está fugindo disso. Às vezes a gente tem uma pessoa que chegou na empresa com uma doença mental, até de uma patologia mais resistente, mais forte, e com o trabalho que nós fazemos, nós já tivemos casos, temos exemplos disso, essa pessoa ela saiu do problema através do que nós fizemos, do trabalho em cima do que ela tinha. Então ela vinha com um processo já de antes da empresa, entrou na empresa com o problema, e hoje ela saiu da empresa, só que essa pessoa específica que eu estou falando, ela não está mais na empresa, mas ela não está mais com a doença mental. Então é uma responsabilidade também social que a empresa tem de resgate de pessoas que estão com problemas através da profissionalização desse processo. Isso eu acho que era importante. Apesar de que a gente fica com a preocupação de infração, isso e aquilo, a gente sabe que isso tá na vida das pessoas e a gente sabe que cada um tem a sua vida, né, e problemas específicos e que vem trazendo isso, né? E de repente é um momento também de ajuda, né? Com certeza, com certeza. Até uma questão importante que eu discuti com o João e com a Sol quando a gente fez o podcast juntos. E aí falando como gestor para gestores, a gente também. Né? Não tem ninguém, ninguém se salva, né? Tá todo mundo biruta. Nós temos terapeutas e temos terapeutas, tá? A gente passa por terapia também, tá? Então, assim, porque a gente vive numa condição de sociedade, numa condição de vida, né? Num país inseguro, com muitas mudanças, com muitas questões, né? E graças a Deus a gente tem condições, né? Estamos teoria bem, mas é uma condição que eu brinco até com a minha esposa, que é insalubre. Não tem quem não fique doente. Não tem quem não fique doente para andar num ritmo de São Paulo. Entendeu? Para andar no ritmo que a gente anda aqui, não tem quem não fique doente. Então, até para nós, empresários, é uma situação que vale a pena investir. Entendeu? Vale a pena investir para que também a gente entenda do que a gente tem feito para com os nosso time, se tem tido frutos ou se a gente está atrapalhando. Entendeu? De repente a gente tem uma visão que o nosso jeito faz acontecer, e muitas vezes faz, mas de uma maneira que está ferindo o nosso time. E de repente, se a gente fizesse um pequeno ajuste, continuaria dando certo, sem ferir ninguém. Entendeu? Eu vou pedir para que eles deem continuidade no material. Eu acho que, foi fantástico essa roda. A gente conseguiu extrair muita coisa interessante. E eles têm um material para apresentar, também com alguns detalhes que eventualmente ficaram de fora. Obviamente, o Clean já falou exaustivamente, eles vão acabar passando, mas tem alguns detalhes que eventualmente ficam de fora, que vale a pena, que vai complementar aquilo que a gente entende como a... Vocês podem mandar para nós, a gente envia para eles, eles vão... A gente vai estar trabalhando em parceria para ajustar tudo isso aí e tentar fechar. A doutora Sandra tem horário e ela vai... Eu vou deixar um recado para vocês. Eu vou precisar ir embora, eu sou conciliadora de hoje, então eu vou fazer audiências agora, a tarde toda. Então eu vou precisar ir embora. Mas a Sol tem meu contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, eventual dúvida, eu estou à disposição. Aí eles vão continuar e eu vou precisar sair. Mas o meu recado, eu espero ter contribuído um pouquinho com essa roda de conversa. O meu recado para vocês é não se assustarem. O primeiro impacto, essas mudanças, assustam um pouco. Então, mais responsabilidade, mais gasto, mais preocupação, mas é para fortalecer a empresa. É para fortalecer, é para que
o lucro, o resultado, o sucesso seja sólido e seja de bem, sabe? Sem ferir ninguém, sem prejudicar ninguém, seja com tratamento com o próximo, pensando no lucro da empresa, claro, porque sem lucro não vale ter negócio, não vale a pena, mas de uma forma que você não está prejudicando, você está fazendo tudo dentro da legalidade. A exigência, sim, mas saber falar. Tem um ditado que diz, você pode falar a mesma coisa de 1000 formas. Falar de uma forma cortês. Olha, isso não está legal, ó, pode melhorar aqui, ali. Então, assim, é saber falar, é saber pedir e construir um ambiente melhor para todos. Então, o meu recado é esse. Espero ter contribuído. Agradeço. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Se vocês precisarem falar comigo, tiver eventual dúvida ou precisar de uma consultoria jurídica preventiva, pode entrar em contato comigo, que será um prazer atendê-los. Tá bom, pessoal? Obrigada. Na verdade, Thiago, a gente já falou tudo. Tinha nos nossos slides, a gente não vai mais. A gente já falou aqui. A única coisa é que no nosso site, Davi, por gentileza, você pode ir para a última parte? O Davi está no último. Aqui. Quem quiser baixar a cartilha da NR1, que tem todas as informações lá, então entra no nosso site, no nosso website, e lá na NR1 tem a cartilha. É só baixar, porque aí a gente sabe o que está escrito, porque tem muita informação. Então é só para vocês terem, e ali também é o nosso contato. Vocês vão fornecer esse guide para a gente? Ou pode ficar para você. Pode sim, pode. Inclusive no nosso site tem vários testemunhos de empresas onde a gente já trabalha e traz a... Eu vi o pessoal tirando foto, né? Não, pode ficar à vontade. Tá. A gente distribui sim, sem problemas. Então é isso, acho que a gente finalizou, foi muito bom. Eu achei que a roda foi muito boa. Obrigada por todos estarem aqui com a gente e ter feito essas perguntas e ter tido esse bate-papo gostoso. A gente está aqui para isso, para ajudar, para colaborar, para apoiar. Eu quero agradecer a vocês e terem disposto do tempo de vocês. A Samar fica muito feliz de poder colaborar com o trabalho de vocês também. A gente está aqui para isso também. Agradecer quem veio, quem pôde estar presente hoje nesse bate-papo. O que a gente, às vezes, fala com os clientes e conversa e explica é que são conversas como essa que explicam melhor o que está acontecendo no dia a dia. Às vezes a gente mandar uma informação via e-mail, via WhatsApp, via redes sociais, é bacana. Mas às vezes conversar, onde todos têm a mesma dor, fica um pouco melhor. Porque às vezes uma resposta, uma pergunta já resolve algum problema lateral. Né? Isso que o Thiago falou agora por último, rapidamente, em 2018 eu tive um problema muito sério. Né? Nós tínhamos aqui 600 clientes, quase 80 funcionários, e eu tive um burnout. Né? Dizem que é burnout, eu não sei explicar exatamente o que é, mas eu fiquei 4 meses sem falar. Então foi uma época muito difícil para quem trabalhava comigo e para nós da família. Então isso realmente, prejudica bastante. Então, quando você tem um trabalho como o de vocês, que a gente consegue arrumar um ambiente, porque a pressão do dia a dia realmente ela é muito forte. Em qualquer trabalho, eu falei de escritório de contabilidade, mas em qualquer empresa a pressão é grande, porque o resultado que tem que se entregar é muito alto. Então, vocês que trabalham com pessoas, o dia a dia, carregados e tudo mais, realmente tem que tomar cuidado e fazer esse trabalho funcionar. A NR1 é só um complemento do que precisa ser feito e que precisava ser feito diariamente. Tá? Quero agradecer a todos e desculpem tomar o tempo com vocês, falando algumas coisas que talvez não estavam no script, né? Mas está dentro daquilo que a gente precisa fazer todos os dias. Obrigado. Fiquem com Deus.